A ressurreição é abandonar o pecado. Veja em Efésios 2 versos 1 a 10. Vamos ler o verso 1 e 2. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Aqui está falando que todas as pessoas que vivem no pecado, estão mortos espiritualmente. Vamos continuar a leitura no verso 2. Naquele tempo vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. Quem são os espíritos que controlam os que desobedecem a Deus? São os governos, as autoridades e os poderosos que dominam este mundo. Veja em Efésios 6, 12. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Continuando a leitura no verso 3 a 6. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto, que, quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus vocês são salvos. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Aqui está falando dos 12 discípulos. Veja em Mateus 19, 28. Jesus respondeu, eu afirmo a vocês que isto é verdade, quando chegar o tempo em que Deus vai renovar tudo e o Filho do Homem se sentar no seu trono glorioso, vocês, os meus discípulos, também vão sentar-se em 12 tronos para julgar as 12 tribos do povo de Israel. Isso já aconteceu no ano 70, quando o templo foi destruído e o juízo veio sobre Israel. Prestem atenção, aqui está falando de 12 tronos. Mais adiante vamos ver que a Bíblia fala de 24 tronos. Vamos continuar a leitura do 7 até o verso 10. Deus fez isso para mostrar, em todos os tempos do futuro, a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Agora vamos ver que a Bíblia fala que no futuro haverá 24 tronos. 12 tronos dos 12 discípulos de Jesus da nação de Israel, que trouxe o juízo para Israel, e o templo destruído no ano 70 depois de Cristo. Os 24 tronos representam toda a nação de Deus, judeus e gentios que somos nós. Veja em Apocalipse 4 versos 2 a 4. Num instante fui dominado pelo Espírito de Deus. E ali no céu estava um trono com alguém sentado nele. O seu rosto brilhava como brilham as pedras de jaspe e sardil, e em volta do trono havia um arco-íris que brilhava como uma esmeralda. Ao redor do trono havia outros 24 tronos, nos quais estavam sentados 24 líderes, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Aqui João apresenta Deus como rei e juiz que governa a história, trono, mas seu governo é dirigido pelo amor e misericórdia, arco-íris, Gênesis 9, versos 13 adiante, pois Deus só quer a vida, Ele é santo e transcendente, brilho das pedras preciosas. O povo de Deus, 24 anciãos, participa do governo da história, tronos, da vida do ressuscitado, veste branca, e da sua vitória, coroa. Veja em Apocalipse 11 versos 15 a 19. Então o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu vozes fortes, que diziam, o poder para governar o mundo pertence agora a Deus, que é o Senhor nosso, e ao Messias que Ele escolheu. E Deus reinará para todo o sempre. Aí os 24 líderes, que estavam sentados nos seus tronos diante de Deus, ajoelharam-se, encostaram o rosto no chão e adoraram a Deus, dizendo, ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras. Nós te damos graças porque tu tens usado o teu grande poder e começaste a reinar. Os pagãos estão muito furiosos porque já chegou o momento de mostrares a tua ira e a hora de os mortos serem julgados. Chegou o momento de recompensares os teus servos, os profetas, e todo o teu povo, e todos os que te temem, tanto os importantes como os humildes. Chegou o momento de destruíres os que matam pessoas na terra. Então se abriu o templo de Deus, que está no céu, e a arca da aliança foi vista lá dentro. E houve relâmpagos, estrondos, trovões, um terremoto e uma forte chuva de pedra.
Aqui João está falando que, com a sétima trombeta realizasse o mistério de Deus, Apocalipse 10 verso 7 a vinda do reino através do testemunho profético do povo de Deus, Apocalipse 11 versos 1 a 13. O povo de Deus, 24 anciãos, proclama o Deus Todo-Poderoso, que reina e realiza a justiça. Não se fala mais do Deus que vem, porque ele já veio no testemunho de Jesus e dos seus seguidores. A arca é o sinal da aliança e indica a presença de Deus no meio do povo. A aliança se realiza através do testemunho profético do povo de Deus. Em Romanos no capítulo 11, fala que uma parte do povo de Israel foram endurecidos por Deus, para que a salvação chegasse para os estrangeiros, os gentios, que somos nós. No verso 25 de Romanos 11, está falando que o restante do povo de Israel só será salvo por completo, quando completar o número dos não-judeus que vão se voltar a Deus, que somos nós. Veja em Romanos 11 versos 25 e 26. Meus irmãos, quero que vocês conheçam uma verdade secreta para que não pensem que são muito sábios. A verdade é esta: a teimosia do povo de Israel não durará para sempre, mas somente até que o número completo de não-judeus venha para Deus. É assim que todo o povo de Israel será salvo. Como dizem as Escrituras Sagradas, o Redentor virá de Sião e tirará toda a maldade dos descendentes de Jacó. Quando completar o número dos não-judeus que vão se voltar a Deus, todo o povo de Israel vai se voltar a Deus e vai se unir conosco, e consequentemente todos do mundo inteiro vão se converter a Deus e o mundo inteiro será salvo. É nesse momento que acontece a ressurreição. Veja em Romanos 11 verso 15. Porque, quando os judeus foram rejeitados, o resto do mundo se tornou amigo de Deus. O que acontecerá então quando eles forem aceitos? Os que estiverem mortos receberão a vida. Aqui está falando que o mundo todo vai se voltar a Deus. Agora vou falar a respeito de Jesus que virá sobre as nuvens. Muita gente acha que Jesus Cristo vem em uma nuvem, com seu corpo físico. Essas pessoas acham que ele vem do céu em uma nuvem. Eu também achava isso e pensava isso, porque foi isso que eu aprendi com os líderes religiosos. Então resolvi me aprofundar nesse assunto estudando a Bíblia, e descobri que não é bem assim. Descobri que isso é tudo uma figura de linguagem. É só a pessoa ler o Antigo Testamento e ver que quando o povo de Israel saiu do Egito eles passaram a oferecer sacrifícios em uma grande churrasqueira que era chamada de altar. As pessoas que eram mais prósperas, levavam uma parte do rebanho e da colheita. Os animais eram assados nessa churrasqueira, que chamavam de altar, e os alimentos da lavoura eram feitos em uma churrasqueira menor em vasilhas, e no momento que a churrasqueira assava a carne, uma nuvem se levantava, e todo o povo, pobres e ricos, se alegravam comendo churrasco e bebendo vinho. Veja em Êxodo 20 verso 24. Façam um altar de terra para mim e em cima dele ofereçam as suas ovelhas e os seus bois como sacrifícios que serão completamente queimados e como ofertas de paz. Eu separarei lugares para que neles vocês me adorem, e nesses lugares eu me encontrarei com vocês e os abençoarei. E o povo de Israel atravessaram o deserto oferecendo sacrifícios no altar, e do altar subia uma nuvem de fumaça. Veja em Êxodo capítulo 13 verso 21 e 22. Durante o dia o Senhor ia na frente deles numa coluna de nuvem, para lhes mostrar o caminho. Durante a noite ele ia na frente deles numa coluna de fogo, para iluminar o caminho, a fim de que pudessem andar de dia e de noite. A coluna de nuvem sempre ia adiante deles durante o dia, e a coluna de fogo ia durante a noite. O povo todo se alegrava, e os sacrifícios era para alimentar todo o povo de Israel, não era para alimentar só os sacerdotes. Veja em Deuteronômio 14 versos 22 a 26. Todos os anos juntem uma 10ª parte de todas as colheitas e levem até o lugar que o Senhor, nosso Deus, tiver escolhido para nele ser adorado. Ali, na presença do Senhor, nosso Deus, comam aquela 10ª parte dos cereais, do vinho e do azeite e também a primeira cria das vacas e das ovelhas. Façam isso para aprender a temer a Deus para sempre. Mas, se o lugar de adoração ficar muito longe, e for impossível levar até lá a 10ª parte das colheitas com que Deus os abençoou, então façam isto, vendam aquela parte das colheitas, levem o dinheiro até o lugar de adoração que o Senhor tiver escolhido e ali comprem tudo o que quiserem comer, carne de vaca ou de carneiro, vinho, cerveja ou qualquer outra coisa que desejarem. E ali, na presença do Senhor, nosso Deus, vocês e as suas famílias comam essas coisas e se divirtam à vontade. Tem uma passagem em que começaram a violar essa tradição. Essa passagem está em 1 Samuel 2 versos 12 a 17. Os filhos do sacerdote Eli não prestavam e não se importavam com Deus, o Senhor. Eles não obedeciam aos regulamentos a respeito daquilo que os sacerdotes tinham o direito de exigir do povo.
Quando um homem estava oferecendo o seu sacrifício, o ajudante do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes. Enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo dentro da panela, e tudo o que o garfo tirava ficava sendo do sacerdote. Era costume fazer isso todas as vezes que um israelita ia a Siló para oferecer sacrifícios. Mas, antes mesmo de a gordura ser tirada da carne e queimada, os filhos de Eli mandavam que o ajudante do sacerdote fosse e dissesse a quem estava oferecendo o sacrifício: me entregue um pedaço de carne para o sacerdote assar. Ele não vai aceitar de você carne cozida, mas só carne crua. Se o homem respondia: deixe que a gordura queime primeiro, depois você pode tirar o que quiser, o ajudante do sacerdote dizia: não, entregue logo essa carne. Senão, eu a tomarei à força. Assim os filhos de Eli tratavam com muito desprezo as ofertas trazidas a Deus, o Senhor. E para o Senhor o pecado desses moços era muito grave. Quando o reino de Deus for instaurado aqui na terra, vai ser assim. Os ricos vão doar parte de seus bens para os pobres. Todos viverão uma vida plena de fartura, ninguém vai passar fome. É o que está falando em Apocalipse 21 verso 24. Os povos do mundo andarão na luz dela, e os reis da terra vão lhe trazer as suas riquezas. A nação de Israel cumpriu essa ordem porque era uma maneira de ajudar os menos favorecidos. O estrangeiro, o órfão, a viúva e os levitas que não tinham propriedades. Veja em Deuteronômio capítulo 14 verso 29. Essa comida é para os levitas, pois eles não têm terras próprias, é também para os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que moram nas cidades de vocês. Assim todos eles terão toda a comida que precisarem. Façam isso para que o Senhor, nosso Deus, abençoe todo o trabalho de vocês. Isso passou a ser uma ordem do Altíssimo. Confira em Deuteronômio 16 versos 14 a 17. Todos devem festejar alegremente, vocês, os seus filhos e as suas filhas, os seus escravos e as suas escravas e os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que moram nas cidades onde vocês vivem. Festejem durante 7 dias em honra do Senhor, nosso Deus, no lugar que Ele tiver escolhido para nele ser adorado. Fiquem contentes e alegres, pois o Senhor lhes dará boas colheitas e abençoará tudo o que vocês fizerem. São estas as 3 ocasiões em que todo homem israelita deverá apresentar-se na presença de Deus, no lugar que ele tiver escolhido para nele ser adorado: a festa da Páscoa, a festa da colheita e a festa das barracas. Que ninguém vá sem levar alguma coisa para oferecer a Deus, porém cada um deve fazer a sua oferta de acordo com as bênçãos que o Senhor, nosso Deus, lhe tiver dado. Quando for instaurado o reino de Deus aqui na terra, vai ser dessa forma. As pessoas que têm mais recursos financeiros vão ajudar as pessoas pobres e todos viverão numa sociedade justa e fraterna. A autossuficiência vai ser destruída e todos viverão em paz e em harmonia uns com os outros. Confira em Deuteronômio 15 versos 7 a 11. Se, no meio de ti, houver um pobre, qualquer de teus irmãos, numa das tuas cidades na tua terra que Jeová, teu Deus, te está dando, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a mão ao teu irmão pobre, mas, certamente, lhe abrirás a tua mão e, sem dúvida, lhe emprestarás quanto baste para a sua necessidade naquilo que lhe falta. Guarda-te que não haja um pensamento depravado no teu coração, nem digas: está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de modo que o teu olho seja mau para com o teu irmão pobre, e não lhe des nada, e ele clame contra ti a Jeová, e isso seja pecado da tua parte. Sem falta lhe darás, e não será triste o teu coração quando lhe deres, pois por isso te abençoará Jeová, teu Deus, em todas as tuas obras e em todas as coisas em que puseres a mão. Pois nunca deixará de haver pobres na terra, portanto, eu te ordeno, dizendo: sem falta abrirás a mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre, na tua terra. E quando acontecer isso, não vai haver pessoas de mau caráter, não haverá ladrões e assassinos, todos viverão com honestidade, sempre ajudando um ao outro. Haverá paz e harmonia entre todos. Agora quero esclarecer algumas coisas, que fala a respeito da nossa alma. Porque nós temos o corpo, a alma e o espírito. Muita gente acha que quando a gente morre está tudo acabado. Essas pessoas acham que não existe vida no além. Essas pessoas pensam que a alma morre junto com o nosso corpo. Uma coisa que eu quero deixar bem claro: a alma é imortal. Nem Deus mata a alma, ele fala em destruir a alma, não fala em matar. Veja em Mateus 10 verso 28. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Destruir é diferente de matar. Por exemplo, eu vou destruir um empresário, ou eu vou destruir uma família ou uma pessoa que eu não gosto. Quer dizer, vou fazer essa pessoa sofrer. Destruir não é matar.
Então, a alma é imortal. A gente morre, a nossa alma volta para Deus. Veja em Hebreus 9 verso 27. Cada pessoa tem de morrer uma vez só e depois ser julgada por Deus. Aqui está falando que a nossa alma vai receber a recompensa de acordo com o que fez aqui na terra. Isso acontece na nossa vida cotidiana. Veja em Apocalipse 20 verso 12. Vi também os mortos, tanto os importantes como os humildes, que estavam de pé diante do trono. Foram abertos livros, e também foi aberto outro livro, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que cada um havia feito, conforme estava escrito nos livros. O livro da vida é o livro do Cordeiro. Veja em Apocalipse 13 verso 8. Todos os que vivem na terra o adorarão, menos aqueles que, desde antes da criação do mundo, têm o nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro, que foi morto. Nele está o nome dos que deram o testemunho de Jesus. O julgamento de Deus não é arbitrário, quem pronuncia a sentença é a própria vida de cada um. A pessoa que for contra o projeto de Deus vai direto para o sofrimento eterno. Veja em Lucas 16 versos 22 a 24. O pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão, na festa do céu. O rico também morreu e foi sepultado. Ele sofria muito no mundo dos mortos. Quando olhou, viu lá longe Abraão e Lázaro ao lado dele. Então gritou: Pai Abraão, tenha pena de mim. Mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua porque estou sofrendo muito neste fogo. Essa parábola é uma crítica à sociedade classista, onde o rico vive na abundância e no luxo, enquanto o pobre morre na miséria. O problema é o isolamento e afastamento em que o rico vive, mantendo um abismo de separação que o pobre não consegue transpor. Para quebrar esse isolamento, o rico precisa se converter. Nada o levará a essa conversão, se ele não for capaz de abrir o coração para a palavra de Deus, o que o leva a voltar-se para o pobre. Assim, mais do que explicação da vida no além, a parábola é exigência de profunda transformação social, para criar uma sociedade onde haja partilha de bens entre todos. As almas boas vão para junto de Cristo. Veja em João capítulo 17 verso 24. Pai, quero que, onde eu estiver, aqueles que me deste estejam comigo a fim de que vejam a minha natureza divina, que tu me deste, pois me amaste antes da criação do mundo. Essas almas ficará junto de Cristo, até que o reino de Deus seja estabelecido aqui na terra, e quando o reino de Deus estiver instaurado aqui na terra, essas almas voltará com Cristo. Veja em Marcos 8 verso 38. Portanto, se nesta época de incredulidade e maldade alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos, também terá vergonha dessa pessoa. Cristo voltará com todos os eleitos para habitar em corpos de pessoas como nós, mas são pessoas limpas, puras, pessoas do bem. Porque Cristo falou que todos os que forem dados a Ele, ficará com Ele onde Ele estiver. E o galardão? O galardão é isso, são as moradas que as almas santas vão ganhar, são corpos de pessoas, porque a alma habita em corpos humanos. Porque somos a casa do Espírito Santo, somos a morada do Espírito Santo. Veja em 1 Coríntios 3 versos 16 e 17. Certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa. Pois o templo de Deus é santo, e vocês são o seu templo. Quando for instaurado o reino de Deus, as pessoas viverão em paz, e a pessoa que morrer com 100 anos é morrer muito jovem. Veja em Isaías, capítulo 65, verso 20. Nunca mais morrerão ali criancinhas de poucos dias, ninguém morrerá antes de ficar bem velho. Morrer aos 100 anos será morrer moço, e não chegar aos 100 anos será uma maldição. O Altíssimo, o Criador de todas as coisas, criou a terra para o justo morar. Os ímpios vão ser varridos da face da terra. Veja em Provérbios 2 verso 21 e 22. Os homens direitos, de caráter, viverão nesta nossa terra. Mas Deus varrerá dela os maus e arrancará os pecadores como se arrancam plantas do chão. Salmos 37 verso 20. Porém os maus morrerão, os inimigos de Deus, o Senhor, desaparecerão como as flores do campo, sumirão como a fumaça. Resumindo, se eu morrer hoje, se eu fui uma pessoa maligna eu vou direto para o sofrimento eterno, mas se eu fui uma pessoa do bem, eu vou para a festa no céu com Cristo e a minha alma e todas as almas que foram do bem, só voltará aqui na terra quando o reino de Deus for instaurado aqui na terra para habitar em um corpo glorificado. Veja em 2 Coríntios 4 versos 16 até o capítulo 5 verso 10. Por isso nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia.
E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. De fato, nós sabemos que, quando for destruída esta barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará, para morarmos nela, uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem a fez, e ela durará para sempre. Por isso gememos enquanto vivemos nesta casa de agora, pois gostaríamos de nos mudarmos já para a nossa nova casa no céu. Aquela casa será o nosso corpo celestial, e, quando nos vestirmos com ele, não ficaremos sem corpo. Gememos aflitos enquanto vivemos nesta barraca, que é o nosso corpo. Isso não é porque queiramos ficar livres do nosso corpo terreno, o que desejamos é receber o corpo celestial para que a vida faça com que o que é mortal desapareça. E foi Deus quem nos preparou para essa mudança e nos deu o seu Espírito como garantia de tudo o que Ele tem para nos dar. Estamos sempre muito animados, pois sabemos que, enquanto vivemos neste corpo, estamos longe do lar do Senhor. Porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Estamos muito animados e gostaríamos de deixar de viver neste corpo para irmos viver com o Senhor. Porém, acima de tudo, o que nós queremos é agradar o Senhor, seja vivendo no nosso corpo aqui, seja vivendo lá com o Senhor. Porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele. E cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida aqui na terra. Para quem não tem fé, a morte é o fim de tudo. Mas para quem está comprometido na fé e segue a Jesus, a morte é passagem para a dimensão definitiva da vida. Nosso corpo mortal se desgasta e desfaz na vida terrestre, mas, através da ressurreição, Deus leva o nosso ser à vida plena. Paulo emprega uma imagem muito familiar no Oriente, quando continuam a caminhada, os nômades do deserto desmontam a tenda do acampamento porque o deserto não é sua moradia estável. O mesmo acontece conosco, este mundo é o lugar onde vivemos e construímos a nossa história, cujo fim é a comunhão e participação na própria vida divina. Veja em 1 Coríntios 15 versos 54 e 55. Assim, quando este corpo mortal se vestir com o que é imortal, quando este corpo que morre se vestir com o que não pode morrer, então acontecerá o que as Escrituras Sagradas dizem: a morte está destruída. A vitória é completa. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu poder de ferir? Depois que Cristo ressuscitou, nenhum tipo de morte terá a vitória final. Essa vitória de Cristo sobre a morte é também vitória contra o pecado, que introduz e alimenta a morte no mundo, e contra a lei, que mostra o que é pecado, mas não dá forças para vencê-lo. Quem acredita em Jesus ressuscitado pode cantar desde já o triunfo da vida. Agora eu vou fazer a leitura em Lucas capítulo 15 do verso 11 até o verso 32, e depois eu vou explicar a leitura. E Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Certo dia o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo, quando houve uma grande fome naquele país, e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para a sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou. Com muita pena do filho, correu, e o abraçou, e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa. Tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar porque este meu filho estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então chamou um empregado e perguntou: o que é que está acontecendo? O empregado respondeu: o seu irmão voltou para casa vivo e com saúde. Por isso o seu pai mandou matar o bezerro gordo.
O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu: faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém esse seu filho desperdiçou tudo o que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas. E agora ele volta, e o Senhor manda matar o bezerro gordo. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que é meu é seu. Mas era preciso fazer esta festa para mostrar a nossa alegria. Pois este seu irmão estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. Agora vou explicar a leitura. O processo de conversão começa com a tomada de consciência. O filho mais novo sente-se perdido economicamente e moralmente. A acolhida do pai e as medidas tomadas mostram não só o perdão, mas também o restabelecimento da dignidade de filho. O filho mais velho é justo e perseverante, mas é incapaz de aceitar a volta do irmão e o amor do pai que o acolheu. Recusa-se a participar da alegria. Com esta parábola, Jesus faz apelo supremo para que os doutores da lei e os fariseus aceitem partilhar da alegria de Deus pela volta dos pecadores à dignidade da vida. Graça e paz a todos.